Esther era uma moça linda, judia, criada por seu tio Mordecai, e que se torna rainha ao se casar com o rei Assuero. Deixa eu voltar um pouco na história para que você possa entender o que aconteceu. Eu quero destacar aqui alguns personagens importantes. Esther, seu nome de batismo era Hadassa, o rei Assuero, Mordecai, tio de Esther, a rainha Vasti, o primeiro-ministro do reino, Amã. Esse é o grupo dos personagens. Mas vamos para a história do rei agora. O rei Assuero, ele estava dando uma festa, de 6 meses de festa, imagina, né? E em certa hora ele pede para a rainha Vasti que ela se apresente aos convidados. E a rainha Vasti não vai, diz que não é obrigada. E o rei ficou indignado, consultou seus ministros, os quais sugeriram que a matasse, para que a ideia não se espalhasse, as outras mulheres fizessem como ela. E os ministros sugeriram então que ele encontrasse ali no reinado uma nova rainha. E eles foram até o povo para escolher algumas donzelas, e entre elas a Hadassa, filha de Mordecai, que posteriormente iria se chamar Esther. Hadassa já se apresentou ao rei com o nome de Esther, e o seu tio foi proibido de entrar lá no palácio, mas ele ficou à porta. Ali ele ouviu 2 guardas conversando como eles queriam destruir o rei. E o mesmo contou para Esther, e ela foi lá e alertou seu marido, o rei, o que ia acontecer. Amã ficou com muito ódio de Mardoqueu. E o rei, muito feliz, claro, né? Mas Amã convenceu o rei de que não tinha nada a ver com isso. E o rei promoveu ele, dando ele honras e glória, que as pessoas tinham que reverenciar Amã. Amã, então, passava todos os dias diante de Mardoqueu para ver se ele realmente iria desobedecer a ordem do rei. Tinha que reverenciar Amã. E aí ele foi para o rei e contou que Mardoqueu era judeu e que ele estava desrespeitando o rei. Então Amã convenceu o rei de fazer uma lei, selar uma lei que deveria matar todo o povo judeu. Então o rei escreve essa lei, e que no dia 13 do primeiro mês, todos os judeus deveriam ser exterminados, inclusive velhos, crianças, mulheres. Quando Mardoqueu descobriu o decreto, ele orou muito e jejuou muito. Conseguiu contar para Esther, que também orou e jejuou, porque estava além de suas forças vencer esse decreto. Amã havia conseguido fazer uma trama quase perfeita. Mardoqueu então solicita que a rainha Esther fosse conversar com o rei, mas ela bem sabia que qualquer pessoa que fosse conversar com o rei sem ser convocado morreria. Esther então passou 3 dias orando, jejuando, e pediu ao seu tio Mardoqueu que convocasse o povo judeu para orar 3 dias e 3 noites. Olha a importância da intercessão. Após 3 dias e 3 noites, ela se vestiu com suas vestes reais e foi conversar com o rei. O rei se agradou da sua presença e ela o convidou para um banquete que ela iria dar para o rei e para Amã. Quando o rei já estava alegre com o vinho, ele perguntou à rainha Esther: "O que você deseja, minha rainha, que eu te concederei todos os seus desejos?" Mas Esther não respondeu e disse que amanhã ela iria dar um novo banquete, que amanhã ela ia dizer para o rei o que ela desejaria do rei. Como Mardoqueu não se curvava diante do primeiro-ministro, o primeiro-ministro se enfureceu e sugeriu fazer uma forca especial para o tio de Esther. E o rei se agradou do pedido. E Amã mandou levantar a forca. Detalhe, o rei não sabia que a forca era para Mardoqueu e que ele era tio de Esther, tá? Nessa noite o rei não conseguia dormir, olha a força da oração lá. Então pediu para que trouxessem as crônicas, os livros, para que ele fosse ler, e junto chegou ali o feito de Mardoqueu, onde ele avisava o rei sobre a conspiração contra ele. E o rei falou: "Puxa, eu não fiz nada ainda para esse homem que tanto me ajudou." Aí o rei, lá nas altas horas da noite mesmo, pediu que entrasse o guarda que estava à porta do seu quarto, e era Amã que estava ali. E ele perguntou para Amã: "O que se deve fazer a um homem que o rei quer honrar?" E Amã pensou que o rei estava falando dele. Então ele respondeu com todas as pompas, né? "Para o homem que o rei deve honrar, convém que lhe tragam as vestes com que se adorna o rei,
o cavalo com que o rei monta e sobre a sua cabeça coloque uma coroa real e passeie no meio do povo. Então o rei Assuero pediu que Amã pegasse todas as roupas e vestisse Mardoqueu e andasse com Mardoqueu pela cidade. Pensa o ódio do Amã, cara do céu. O rei Assuero e Amã foram então ao banquete do segundo dia, lá que a rainha Ester tinha feito. E o rei perguntou: qual é o seu pedido, minha rainha? Aí ela falou: eis o meu pedido, salva meu povo ao extermínio e à morte e ao aniquilamento. O rei, sem saber o que ela estava dizendo, falou: quem está maquinando contra seu povo? Me diga. Aí foi revelado toda a maquinação de Amã, e nesse instante que a rainha Ester era judia, que seu tio que recebera as honras ainda há pouco seria enforcado naquela forca lá que o rei tinha permitido fazer. O rei, indignado, mandou enforcar Amã na própria forca que ele tinha feito para Mardoqueu. O rei mandou chamar Mardoqueu e o promoveu chefe da guarda. E como ficou o dia 13 nessa história agora, né? A rainha Ester, ela foi ter novamente com o rei e pediu que ele revogasse as cartas que Amã tinha redigido para fazer perder os judeus de todas as províncias do reino. Mas o rei falou que a lei firmada com o seu selo é irrevogável. Mas o rei teve uma outra ideia e escreveu uma nova carta, outorgando que os judeus, em qualquer cidade que eles residissem, teriam o direito de se reunir para se defender. Então, no dia 13, aconteceu tudo o contrário e os judeus venceram essa batalha. E você está orando para qual batalha na sua vida? Aproveita essa quaresma. Esse foi a minha leitura do dia de hoje. Vou mostrar meu quadrinho como é que tá ficando aqui. Aqui está o meu sábado, dia 2, onde eu li a história inteira do livro de Ester. Todas as minhas anotações de cada livro lido. Eu já li 464 páginas e ainda falta isso aqui tudo.